Confira as contas para a classificação dos grandes no Cariocão, né? Chegou a hora da decisão, torcedor. A 11ª e última rodada da Taça Guanabara começa neste sábado 22, com 3 jogos e outros 3 duelos no domingo 23. Encerra a primeira fase do Carioca, né? Flamengo é líder e Volta Redonda vice-líder já estão garantidos com as outras 2 vagas, ficando entre 6 equipes, incluindo os 3 grandes, Vasco, Fluminense e Botafogo. Pensando nisso, jogada 10 traz as contas que os gigantes precisam fazer para garantir classificação a seguir, assim, vivos pelo sonho do título carioca. Confira abaixo. Flamengo. Com 20 pontos, o Flamengo já tem vaga assegurada, já que não pode mais ser ultrapassado pelo 5º colocado. O rubro-negro, aliás, só pode ser alcançado pela Volta Redonda, 20 pontos. Né? O único time que pode tirar o título da Taça Guanabara, né? do time de Felipe Luiz. Atual campeão carioca para o troféu, a conta do Flamengo é simples, basta vencer o Maricá na última rodada para não precisar secar. Se empatar, o Volta Redonda fica com um título em casa de vitória sobre o Boa Vista. Caso o Flamengo perca, o Voltaço voltaria o empate para se sagrar campeão. O Flamengo vem de vitórias importantes sobre o Vasco por 2-0 no Maracanã. Para se classificar já está lá, para ser campeão basta vencer o Maricá. Né? O Vasco, após 4 rodadas sem vencer, o Vasco se complicou na competição. E mesmo que vença o seu jogo contra o Botafogo, pode acabar eliminado. Isso porque o Cruz Maltino, 4º, supera o Fluminense, 5º, e ocupa a 4ª colocação apenas pelo número de gols, feito o 3º critério de desempate. Né? Isso significa que se o Vasco vencer o Madureira, 3º, com 15, derrota o Nova Iguaçu e o Fluminense ganhar do Bangu por um saldo superior a uma hipotética de vitória vascaína, o gigante da colina perde a 4ª colocação. Atualmente, Vasco e Flu se igualam em pontos. Né? 14 números de vitórias, 13, e saldo de gols, 3. A diferença está no número de gols marcado, 2-10 para o time de São Januário. Né? Este, porém, é apenas o 4º critério para o desempate. Né? Agora, se o Vasco vencer o clássico com o Botafogo e o Madureira empatar com o Nova Iguaçu, o resultado do jogo do Fluminense não interferirá com a equipe de Fábio Carille, alcançando pelo menos em 4º. O Vasco não vence o Carioca desde 2016. Eita. A última vitória do Vasco no Carioca foi a 6ª rodada contra o Maricá. Meu Deus do céu, para se classificar precisa vencer o Botafogo e torcer por dois casos. Né? A seguir, Madureira tropeçar diante do Nova Iguaçu, ou Fluminense não vencer por um saldo maior do que o próprio Cruz Maltino. Já o Fluminense, como citado, o Flusão vem em 5º apenas pelos critérios de desempate. Né? Por isso, não basta vencer o Bangu na última rodada, precisa vencer por uma margem superior, uma hipotética vitória do Vasco. Por exemplo, se o Cruz Maltino vencer o Botafogo por 1-0, o Fluminense avançaria com uma vitória por 2-0. Né? No caso do Flu, a vitória é a única hipótese para se classificar, já que qualquer empate ou derrota elimina o tricolor da competição. Mas se vencer, aliado a um tropeço do Madureira, 3º com 15, avançaria sem necessidade de secar o Vasco. Né? Com vitória sobre o Nova Iguaçu, o Fluminense seguiu vivo por vaga na semi. Né? Para se classificar, precisa vencer o Bangu, torcer por um dos 2 casos a seguir. Vasco no máximo vencer por menos saldo, né? Que o próprio Flu e o Madureira tropeça no Nova Iguaçu. Já o Botafogo em sexto com 13 pontos, como pior dos grandes na tabela. O Botafogo, campeão carioca pela última vez em 2018, não depende de si. Para se avançar, a única oportunidade de classificação para o Fogão será uma vitória sobre o Vasco e aliada a tropeço de Madureira. O Fluminense, mesmo que ganhe do Cruz Maltino, não conseguiria vaga caso o Fluminense e Madureira vença seus jogos, terminando na 5ª posição. Podendo ficar fora da semifinal, o Botafogo não vence desde a 7ª rodada. Botafogo, para se classificar, precisa vencer o Vasco e torcer para o Fluminense ou Madureira tropeçarem.